E você com certeza viu aí nas notícias que o preço do petróleo oscilou no mundo nas últimas horas. Ao mesmo tempo, bolsas de valores caíram em vários países. Tem crescido a preocupação com os impactos da guerra no Oriente Médio na economia do mundo. Mas a pergunta que muita gente faz é: o que tem a ver com o nosso dia a dia, né? Como essa crise pode afetar o preço da comida, do combustível, da conta de luz e muito mais? E para explicar esse cenário de forma simples, a gente conversa agora com o economista André Galhardo. Bem-vindo, André. Conta pra gente aí, para quem não acompanha o mercado financeiro, por que o petróleo se aproximando aí de $120, que foi o que aconteceu ontem. Por que isso preocupa tanto? Como isso pode afetar a gente aí no dia a dia? Olá, Patrícia, Jackson, Luciane e a todos os ouvintes. Na verdade, o preço do petróleo tem subido bastante nos últimos dias em função do conflito no Oriente Médio. O Irã, além de um país grande produtor de petróleo, controla uma passagem estratégica chamada Estreito de Hormuz, que é por onde passa por navio cerca de 1/5 da produção diária de petróleo do mundo todo. Então, o bloqueio desse Estreito de Hormuz, lá no Irã, no Golfo Pérsico, tem causado uma diminuição da quantidade de petróleo disponível para os países, para as empresas, e isso tem feito o preço do barril do petróleo disparar. E isso pode trazer impactos para além dos que a gente já tem visto. O impacto que a gente já tem visto é a disparada do preço do barril do petróleo, a queda de várias bolsas ao redor do mundo, inclusive da Bolsa Brasileira, o aumento do preço do dólar. Então, esses são os impactos que a gente já tem visto. Agora em diante, a gente pode ter um impacto secundário. O aumento do preço do barril do petróleo pode obrigar a Petrobras a reajustar, por exemplo, o preço da gasolina, do diesel. Então, isso encarece os combustíveis, que, por sua vez, pode encarecer o frete, né, o transporte de alimentos in natura, frutas, legumes, verduras. Então, veja que um aumento do preço do barril do petróleo pode acabar contaminando, né, acabar trazendo aumento de preço para os alimentos consumidos pelos brasileiros. Ô André, muita gente pensa que o petróleo só afeta quem tem carro. Como é que essa alta pode impactar até quem usa transporte público ou nem dirige? Muito bem observado, Jackson. Essa alta do petróleo, como eu disse, pode impactar o preço dos alimentos e pode impactar preço de passagem aérea, de transporte público, preço de transporte por aplicativo e, claro, diretamente o preço da gasolina e do diesel. Isso é impacto inicial que pode se desdobrar para outros produtos e outros serviços aqui no país. A gente fala muito de gasolina e do preço do diesel, que de fato podem ficar mais caros ao longo dos próximos dias, mas tem impacto também em embalagens, produtos plásticos de modo geral, né, cuja matéria-prima depende do petróleo, de produtos derivados do petróleo. Então a gente pode ter uma escalada de preço. É importante ressaltar que o Brasil passa por um processo de desinflação. A inflação brasileira tem desacelerado. Não é que ela está caindo, os preços continuam aumentando, só que num ritmo mais vagaroso. Então, não existe um risco de descontrole, mas nós estamos atentos a esses movimentos do petróleo. Já que a alta no petróleo foi muito alta, foi muito forte, isso pode fazer com que a Petrobras reajuste o preço de gasolina, de diesel, e com isso a gente pode ter impacto secundário em preço de alimentos, embalagens, produtos plásticos e outras coisas mais. André, outra notícia é que o dólar também está subindo, né? O que acontece quando o petróleo sobe ao mesmo tempo que o dólar também sobe? Oi, Luciana. Eu acho que a principal explicação para esse aumento do dólar vem de um negócio que a gente chama aversão ao risco. Como o clima de incerteza está muito grande, nós estamos em meio a uma guerra importante entre países grandes, né, do mundo, isso gera medo nos investidores. E os investidores acabam se desfazendo de alguns investimentos e comprando o que a gente chama de ativos defensivos, os ativos seguros. Eles vão comprar ativos em dólar, vão comprar ouro, por exemplo, que é para onde os investidores normalmente migram quando o clima de incerteza está muito alto, quando essa aversão ao risco aumenta. Então, a principal explicação
para o aumento do dólar nos últimos dias vem disso. Agora, a moeda brasileira engatou uma sequência de valorização em relação à moeda americana e parte da explicação está na outra ponta, no petróleo. Como o petróleo está muito mais caro e o Brasil exporta bastante petróleo, a gente tem exportado petróleo e recebido mais dinheiro por isso. Então tem entrado mais dólares no Brasil. Esse movimento de alta do petróleo, portanto, melhora esse canal comercial que o Brasil tem com o resto do mundo. Pela mesma quantidade de petróleo que a gente exporta, a gente está recebendo mais dinheiro. Como tem mais dólares entrando, então a moeda brasileira experimentou, por exemplo, na segunda-feira desta semana, um movimento forte de valorização em relação ao dólar. É claro que essa valorização do real, que pode se estender ao longo dos próximos dias, acontece em meio a uma situação triste, incômoda, né? Mas, de modo geral, é esse o movimento que a gente tem acompanhado. André, a gente não sabe o que vai acontecer ainda, a guerra pode escalar, pode se prolongar, né? E por causa disso, existe o risco aí, com rotas de petróleo ameaçadas, existe risco de faltar combustível aí pra gente? Olha, Patrícia, essa é uma pergunta importante, porque depende da extensão dos danos dessa guerra e depende da duração, né, desse conflito. A extensão dos danos, além do bloqueio do Estreito de Hormuz, por onde passa 1/5 do petróleo, da produção diária de petróleo do mundo todo, a gente tem visto que alguns mísseis têm atingido a infraestrutura da cadeia de petróleo e gás. Isso pode gerar um ambiente em que o petróleo permaneça em níveis elevados mesmo com o fim do conflito. E isso pode gerar uma dinâmica diferente do que a gente viu, por exemplo, nos últimos meses. Eu não acho que nós estamos diante de um risco de desabastecimento. Isso porque o Brasil é autossuficiente em petróleo. O Brasil produz mais do que consome e, embora a gente importe produto já refinado, né, o petróleo refinado do exterior, a gente pode optar por refinar esse produto extraído no pré-sal, por exemplo, nas refinarias que nós temos à disposição no nosso país. São 16 refinarias e essas refinarias estão prontas para aumentar o nível da capacidade, né, de produção e enfrentar uma possível escassez. Isso não deve acontecer, essa escassez. É uma possibilidade que eu disse, depende da extensão dos danos e de quanto tempo o conflito prevalecerá. Agora, o risco de desabastecimento está muito controlado nesse momento, ele é muito baixo, também em função de um esforço que será feito pelos países que compõem o G7, as 7 maiores economias do mundo. Há uma expectativa de que esses países liberem parte das suas reservas estratégicas de petróleo de forma coordenada. Então, deve haver nos próximos dias um aumento da oferta de petróleo através da liberação de parte dos estoques estratégicos. Inclusive, essa notícia de que haveria liberação de parte dos estoques estratégicos foi o que acalmou o mercado no encerramento da segunda-feira. O petróleo chegou a tocar $130 o barril Brent, que é o petróleo que é referência para a Petrobras. Depois caiu para abaixo dos $100 com a notícia de que os estoques estratégicos dos países que compõem o chamado G7 poderiam ser usados para limitar, né, ou eliminar eventuais problemas de oferta, né, de capacidade produtiva de petróleo. O André, e para quem está em casa ouvindo a gente, já está com o orçamento apertado, qual é a melhor coisa a fazer agora? Bom, Jackson, foi aquilo que eu disse anteriormente, né? Não há motivo para pânico. Então, a gente tem visto, por exemplo, na Índia, uma parte da população foi antecipar a compra de botijão de gás. A gente tem, às vezes, as pessoas com medo vão lá e abastecem os carros. Não há necessidade de fazer isso nesse momento. E como eu disse, embora nós estejamos diante de um potencial problema inflacionário com o aumento do preço da gasolina, do petróleo, dos alimentos, como eu disse anteriormente, o Brasil está diante de um processo de desinflação muito robusto, né? Os preços de diversas commodities importantes têm caído de forma consistente, o arroz, leite, ovos, milho, açúcar, até o café, que subiu muito no ano passado, tem encontrado preços um pouco melhores, um pouco mais baixos em 2026. Então,
O risco de um aumento de preços é real, mas ele não é um risco de um descontrole inflacionário, não é nada que exija que a população tome medidas cautelares nesse momento. Como eu disse também anteriormente, se o conflito permanecer por muito tempo, se ele piorar, se as coisas saírem de controle por lá, é claro que o cenário muda. Por hora, não precisamos tomar medidas drásticas, cautelares em relação a esse potencial aumento no preço da gasolina e do diesel, por exemplo. André, obrigada por explicar tão bem, por reforçar esta questão para a gente, não é? Esse assunto relacionado aí à guerra que acontece do outro lado do mundo, mas impacta todo mundo, impacta a gente, pode impactar ainda mais o bolso das famílias brasileiras. Nós conversamos com o economista André Galhardo, que ajudou a explicar então como a alta do petróleo e o conflito internacional pode afetar a economia e o dia a dia do brasileiro. Muito obrigada, André. Muito obrigado, Patrícia, Jackson, Luciana, todos que nos ouviram aqui. Eu estou sempre à disposição. Um abraço.